Olha, vamos lá, a gente tem muito assunto para tratar. Você falou do Yuri Alberto, o Milhós falou, peraí. Vi muitas críticas e muita gente descendo a lenha no Yuri Alberto, vi gente passando pano também. Ontem ele realmente bateu um pênalti a la Pato. A diferença é que o Pato bate esse pênalti valendo uma classificação, se eu não me engano, na época, acho que era para semi da Copa do Brasil. E no Dida, né? No Dida. Justifica o Yuri fazer aquilo? Não. Yuri errou. Ele nunca bate pênalti cavado. Eu acho que o Rossi deve ter provocado, falado alguma coisa pra ele, porque não é possível, gente. Não sei se ele tentou humilhar. Você já viu um goleiro defender um pênalti sentado? Porque deu tempo de ele esperar a batida do Yuri Alberto. Ele conseguiu errar a cavada, gente. Assim, o Yuri Alberto errou a cavada. Perdeu 2 chances na cara do gol, é verdade. Tem que ser cobrado, mas fez o gol e redimiu. Mas não é um protagonista que o time do povo precisa? Agora, senhor Bruno Milhozzi. Flamengo é fortíssimo. Pô, o Corinthians treinou a semana inteira. O Corinthians jogou no domingo, passou a semana inteira treinando. Perde de virada em casa, como mandante. Eu acho que esse jogo contra o Flamengo aqui é o melhor elenco do Brasil. Já a gente vai falar do Palmeiras. Poderia ter sido outra história. Não queira normalizar essa derrota. Não, pelo que foi, não. Pelo que foi, mas é mais no compreensível contexto, perder não. pro Flamengo do que pro Sport, por exemplo. Sim, do jeito que foi, não. Porque o futebol é muito cruel. Se o Yuri faz o gol, seria 3-0 pro Corinthians. Não, se ele sairia um dos gols, né? Porque ele perde 3 cara a cara, né? Pois é. O gol que ele faz é mais difícil do que o que ele perdeu. Ele foi mal, o Yuri Alberto foi muito mal. Teve grandes momentos com o Corinthians, é campeão paulista, pediu desculpas já, é verdade. Agora, isso aí tem que servir de exemplo. Pô, os grandes não podem nunca bater um pênalti assim. Nunca. Você nunca pode bater um pênalti dessa forma. Você acha que a cavadinha não é pra time grande? Não, os grandes, eu digo assim, o grande jogador, dessa forma... Se o cara quer bater cavado, lembra do Louco Abreu? Sim. Ele só batia cavado. Ele perdia um pênalti a cada 7 de cavado. Era um especialista. Quando ele perdia na cavadinha, você falava, pô, beleza, ele bate. Ele bate assim. Sabe aquele cara que enche o pé no meio do gol? Zagueirão. Sabe? Zagueirão. Se o cara faz isso e uma vez ou outra ele acerta o travessão, faz parte. Agora, o Yuri nunca cavou. Foi a primeira vez que ele cavou. Tudo bem, mas não é o caso. Você entendeu? Não é o caso. Ainda mais no Rossi. O Rossi pegou 2 pênaltis no meio de semana. Na quinta-feira. Contra o Estudiantes. É inexplicável. Pô, e o Corinthians tá normalizando perder em casa. Olha só, vou deixar pra vocês. Acerta, você é monstro. Se você erra, mas o Yuri nunca acertou a cavada. O Santos tem 27 pontos com 24 jogos. Sim. Corinthians 29 pontos com 25 jogos. E a gente fala que o Santos tá pra cair e esquece que o Corinthians tá muito próximo e tem jogos a mais. Você tem razão. Inclusive, é mais jogos do que muitos times que estão abaixo dele, né? Pra destacar aqui, o Corinthians tem 29 pontos em 25, 2 a mais que o Ceará, que pode ultrapassar, 2 a mais que o Atlético Mineiro, que pode ultrapassar, 1 a mais que o Internacional, que pode ultrapassar, 1 a mais que o Santos, que pode passar o Corinthians também, e tem jogos a mais que Juventude e Fortaleza, que estão no Z4 além do Sport, né? Só que o Sport já foi. Então, realmente, o Corinthians parecia ter desgrudado e agora, com 2 derrotas consecutivas, volta a ficar no bolo do rebaixamento. Preocupação aí pro trabalho do Dorival Júnior, que no Brasileirão não consegue achar o time, né, cara? Uma consistência, assim. De novo, a gente não tá falando aqui do jogo do Corinthians como algo pra se jogar fora. O Corinthians jogou muita bola no primeiro tempo. E vocês viram também, o Corinthians jogou muito bem, dominou o Flamengo, criou chances, amassou. E dentro disso, acho que tem que ser valorizado o trabalho do Dorival, porque ele dá uma cara pro Corinthians, que apesar de não conseguir se manter contra o melhor time do campeonato, que é o Flamengo hoje, assustou e criou pra ganhar o jogo, cara. Então, pede por incompetência do Yuri, que fez uma escolha errada, perdeu gols, e de outros jogadores que não criaram as melhores oportunidades, não tiveram seu melhor momento, mas eu vejo que no Corinthians há trabalho hoje, apesar de tudo, apesar de estar na briga de rebaixamento, apesar de não viver uma boa situação no Brasileirão, eu não coloco nenhuma pressão em cima do Dorival por conta da derrota, não. Treinou, um período longo de treinamento, como você destacou, a semana toda, mas apresentou desempenho, jogou bola, jogou bem no primeiro tempo, poderia ter vencido o jogo normalmente. Mas ele só não é pressionado porque ele ainda tá na Copa do Brasil. Porque se o Corinthians não estivesse na Copa do Brasil, com certeza o discurso hoje seria: o Corinthians não consegue evoluir, porque aí de fato o time realmente não iria evoluir. O Yuri Alberto tá num momento ruim, a gente pouco falou aqui, mas o choro do Yuri Alberto depois que ele faz o gol também é algo pra gente falar, porque essa não é a primeira vez que o Yuri Alberto passa por um momento de seca no Corinthians e quando ele faz um gol ele desaba, isso porque ele tinha perdido 3 chances no primeiro tempo. Eu acho que a vitória do Flamengo
Veja bem, gente, o Flamengo é um baita time, é um time incrível, mas é mais irresponsabilidade do Corinthians do que mérito do Flamengo. Ah, não, o Flamengo teve muitos méritos. O tal do Carrascal... Eu entendo, mas se o Corinthians não tivesse perdido a quantidade de oportunidades que teve no primeiro tempo, o segundo tempo seria diferente. Com certeza, o Corinthians teve a oportunidade de fazer um 3-0 no Flamengo no primeiro tempo, gente. É um placar muito considerável, é um placar elástico pra você fazer numa primeira etapa de um jogo. Então eu acho que tem a questão da irresponsabilidade do Corinthians na derrota que ele sofreu ontem. E mais uma vez, eu acho mais compreensível o time perder pro Flamengo do que ele perder pro Sport. A derrota do Corinthians pro Sport é algo que a gente deveria questionar muito mais, porque esses 3 pontos realmente são os que vão fazer diferença pro Corinthians no final da temporada. Porque com certeza naquela tabelinha que a gente faz, jogos que vai empatar, jogos que tem probabilidade de perder, jogos que tem probabilidade de vencer. Com certeza o Sport, que tinha vencido uma vez no campeonato, era um jogo que o Corinthians tinha a obrigação de vencer. E isso não aconteceu. Contra o Flamengo é um resultado esperado. Talvez a gente vai falar aqui sobre o fato de que o Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo. E aí criou oportunidades e não conseguiu concretizar. Mas era um resultado, teoricamente, esperado. Porque a gente sabe que o Flamengo tem um time muito bom e tinha a possibilidade, como conseguiu, de abrir 5 pontos na liderança do campeonato. Abriu 5 pontos. O Palmeiras tem um jogo a menos, é verdade. O Palmeiras, já a gente vai falar do jogo do Palmeiras também, da polêmica lá do Rogério Ceni, até com o Abel Ferreira, o gramado da Fonte Nova. Mas... eu acho legal quando tem um técnico que, enfim, responde o outro à altura, sabe? Sim, sim. Tipo e eu achei que o diretor do Palmeiras falou sobre ética. Eu não acho que tem nada a ver com ética, não, mano. Sinceramente. Uma coisa é você dar uma cutucada igual o Rogério. O Rogério deu uma cutucada. É verdade. E foi boa a cutucada. E cutucou o Abel, mas assim, não falou sobre o Abel dar sorte, sobre... Óbvio que o Abel do outro lado, ele faz um tchauzinho ali pro Rogério Ceni e fala, pega minhas taças lá, pega lá meus títulos, pega minha Libertadores, pega meu Brasileiro e fica com meu chutão. Porque se você pediu pro torcedor do Bahia, você prefere o Rogério Ceni saindo lá de trás, campeão do Baiano e só, ou você prefere chutão e campeão do Baiano, da Sul-Americana da vida e 2 anos seguidos? O torcedor do Bahia assina chutão, você pode apostar. Mas é uma provocada que faz parte. Eu acho que é interessante quando a gente sai um pouco... O Abel não é intocável. Não é. Mas óbvio que não é. Na torcida é unanimidade, mas... Pra matar o jogo do Corinthians aqui, pra gente falar sobre Corinthians e Flamengo, o PDV tá chamando, mas acabou aquela história, viu, PDV? É o time que performa só no jogo que quer. Então performa em Copa do Brasil, em final, contra o Flamengo, jogou um tempo e morreu. Perdeu pro Sport. Jogou o primeiro tempo, ok, fez 1-0, tomou a virada. No final do dia, quem fez os 3 pontos foi o Flamengo, PDV. O Corinthians estava mais inteiro no começo do jogo, porque na quinta-feira o Flamengo teve uma batalha, né, lá em La Plata. Então, assim, eu acredito muito o bom primeiro tempo do Corinthians e o péssimo primeiro tempo do Flamengo, a questão física. E aí depois a coisa se iguala, até porque o Flamengo tem peças, né? Assim, o Flamengo coloca o Jorginho, o Corinthians coloca o Rian. É uma enorme diferença, né? Então eu acho que faltou o Corinthians aproveitar melhor justamente o primeiro tempo que o Corinthians estava sobrando fisicamente, né? E aí você acaba perdendo as chances nos pés do Yuri Alberto, principalmente no pênalti da Cavadinha, né? Cavadinha não é recurso. Eu acho que cada vez mais a gente tem que pegar no pé de quem utiliza da Cavadinha. Não é uma questão de... A Cavadinha, ela não é pra você acertar, ela é pra você errar. E aí quando você acerta, é justamente, nossa, olha só como eu humilhei o cara. Que eu bati de uma forma esdrúxula e acertei. Pênalti é pra ser cobrado com seriedade. Então o Yuri Alberto tem que ser cobrado por conta disso, sim. Mas eu quero falar daqui a pouco sobre a questão Rogério e Abel, só. Eu tô com você, viu, PDV? Cavada é assim, você tá apertado, você tá na saída do goleiro, você cava, você tenta encobrir, você tenta... Ali é um recurso quando tá espremido. Pênalti não, cara. Penalidade máxima já diz tudo. É o seu time adversário com a máxima penalidade, você de cara pro gol, você tem total chance e aí você escolhe bater de uma forma em que... É isso. Pra mim, o Rossi comeu a mente do Yuri Alberto. Deve ter dito alguma coisa que ele falou, preciso humilhar o Rossi. Pô, bate, chuta no gol. Tem um bastidor, hein? Deixa eu te perguntar uma coisa, Fabiane. Boa tarde a você que você chega agora. Oi. A gente fala do jogo, falamos bastante, hoje tem bastante assunto. O Dorival faz mudança. Eu não sei mais o que o Thales Magno faz no Corinthians, sinceramente.
Pra mim, ele hoje, ele é uma... Já trabalhou de sobreaviso na sua vida? Ele é uma enceradeira, sabe? Pô, ele parece aquele robô aspirador em casa, que ele fica dando volta num setor ali, não tem como, gente. E eu ainda digo, ontem era um jogo pra quem sabe o que é ser Corinthians, pra quem sabe o que é jogar um clássico. Eu sei quem você quer falar, ele veste a 11. Ele veste a 11. E eu não entendo ainda, eu não tenho rabo preso nenhum com o Romero, mas o Milhões vai me apoiar nessa. De Romero. Ele é a sétima opção. E o fim do jogo, o Romero tá brigando com alguém. Com o Hugo. É com o Hugo. Sim. Eu não entendi o que foi. O que rolou, Martelli? Primeiro, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Quando acaba o jogo, o Corinthians ganha, perde, empata. É mandatório, não sei se isso é só no Corinthians, nos outros clubes também, mas um cumprimento dos atletas à organizada. Agradecendo pela presença e pelo apoio irrestrito, como age a torcida do Corinthians, inclusive gritando o nome do Yuri Alberto, como foi no primeiro tempo. Os jogadores foram num bolo e o Hugo Souza estava indo direto para os vestiários. Romero, enquanto capitão, chamou o Hugo Souza, que ficou irritado com a forma como o Romero se dirigiu a ele, e eles estavam de fato discutindo, mas tiveram os ânimos contidos pelos companheiros, porque sabem que naquele momento era uma circunstância em que tudo estava sendo filmado, todo mundo estava vendo. Então se eles começam a protagonizar uma troca de empurrões, um dedo na cara, ficaria feio. Então os companheiros contiveram foi os só a ânimos cobrança para saudar. Exato. E sobre o pênalti do Yuri Alberto, o Marcelinho Carioca estava na transmissão, né, da Cazé TV, acho. Não tenho certeza, mas o Marcelinho Carioca estava lá. E estava atrás do gol, próximo onde a gente estava. No intervalo, eu fiz uma rápida entrevista com o Marcelinho Carioca e no off falei: e aí, cara, o que você achou do pênalti do Yuri? E ele relata que antes de bater o pênalti, o Yuri vai buscar a bola e ele troca olhares com o Marcelinho. Meio que dá uma piscada, algo do tipo. Quem é corintiano sabe a forma como o Marcelinho batia seus pênaltis. Ele ia correndo pra bola, fingia que ia afundar o goleiro. Sim. E só rolava devagarinho. Mas não cavava. O Marcelinho, isso não dá pra tratar como uma informação, né? Mas o Marcelinho interpretou que essa troca de olhares com o Yuri foi um negócio tipo, pra te deixar orgulhoso. Então, como se fosse premeditada essa cavadinha. Não é possível, cara. É verdade. Isso eu ouvi do Marcelinho, né? Não, então, com certeza, assim, se você ouviu do Marcelinho... Talvez o Marcelinho esteja completamente emocionado, né? É uma possibilidade real. Tipo, quando saiu o gol... bem coração, né? Quando saiu o gol, o Breno Bidon comemorou na minha frente. Eu não sei se era, gosto pra caramba do Fabiano, ele merece esse momento. Foi, com certeza, a troca de olhares.